A nossa história começa em abril, aquele clássico período de início de aulas na Coreia. O professor anuncia: temos uma nova aluna, por favor se apresente. Entra em cena a Park Mina. Ela é radiante, bonita, e assim que ela diz o nome e faz aquela reverência fofa, a turma inteira já se derrete. Os alunos aplaudem, cochicham. Que linda! E o professor manda todos ajudarem ela e serem gentis. Mina pensa aliviada. Estou tão feliz que todos parecem brilhantes e legais. Ufa! O professor manda a Mina sentar na carteira vazia lá no fundo. Mina responde sim e se dirige até o lugar dela. Mas logo ela sente algo estranho. Um arrepio. Ela pensa: hã? Por que está tão frio? Ela olha para o lado, para a mesa da vizinha, e percebe que tem pichações cruéis escritas. Perdedora senta aqui. Mina saca na hora. Ela tá sofrendo bullying? Ela olha para as mãos da menina e vê que ela é super magra e está cheia de curativos e bandagens nos dedos. E tem mais. A Mina sente um cheiro específico vindo dela e pensa: que cheiro é esse? Cigarros? Ou é incenso? Mina, mantendo uma certa distância, tenta ser simpática e tenta quebrar o gelo. Ela sorri e solta um: ó, oi? Qual seu nome? A menina já acha que a Mina tá julgando ela, tipo, ela parece deprimida. É isso que ela deve estar pensando. A menina tá travada, segurando o celular. Essa é a Shin Naerin. Aqui a gente entra na mente da Naerin. Enquanto ela parece uma estátua na vida real, a mente dela voa. Ela narra pra gente que ela faz bonecas e escreve novels na internet. E ela não é uma desconhecida. O blog dela é super popular, com milhares de acessos, e ela foi eleita uma das Power Bloggers do ano. Na sala de aula, ela não fala uma palavra. As pessoas na internet descrevem ela como uma escritora honesta e inspiradora. No celular, os dedos dela voam digitando rápido. A Mina fica impressionada com a velocidade. Naerin explica: basicamente, sou uma tecladora com forte presença online. Mas não é uma presença negativa, já que não escrevo comentários maldosos. E ao contrário do que ela é offline, online ela é extremamente brilhante e sociável. A Mina Park ali diz: espero que nos demos bem. A Naerin revela que a protagonista da novela dela é o oposto dela. Sempre brilhante e corajosa, vida perfeita, namorado rico, família amorosa e amigos que a apoiam. Ela projeta na ficção o que não tem na realidade. De volta à realidade fria, a Naerin dá um conselho pra Mina: é melhor você não falar comigo. A Mina fica confusa. Enquanto a Naerin pensa que na história dela a personagem supera tudo e tem um final feliz, a realidade bate na porta, ou na cabeça. Umas meninas chegam agredindo a Naerin com um tapão na cabeça. As bullies riem e a agressora diz: ei, peruca, você ouviu o professor, né? Seja legal com a aluna nova. Outras duas então dizem pra Mina: vamos ser melhores amigas. A Mina só responde um sim tímido. Naerin pensa: no entanto, minha vida é uma bagunça. Elas chamam ela de peruca e garota bruxa. Esses são os apelidos dela desde o ensino fundamental. A Mina fica ali perguntando se a Naerin tá bem. O professor percebe o tumulto e grita: não fiquem de bobeira aí no fundo. As bullies disfarçam: sim, sim. Naerin, sangrando, com uma cara de derrotada, pensa: isso não é uma brincadeira, professor. E o professor completa: não fiquem muito animados com a viagem escolar de amanhã. No dia seguinte, a turma está reunida perto dos ônibus. Naerin está lá, isolada, pensando: eu odeio isso. De repente, pá! Uma garota esbarra nela e ela cai igual um cabo de vassoura e cai de cara numa poça de lama. A bully diz: olha por onde anda, peruca. E a outra diz: garota, você que empurrou ela. A bully ainda diz: droga, ela fez a lama me sujar. As outras riem. Hilário, ela caiu direto na poça. Naerin lamenta: mal começou. E eu ainda tenho 48 horas pela frente. Depois disso, todos reunidos num auditório. O instrutor avisa: ok, abram suas bolsas. Vou checar o que vocês trouxeram. Nesse momento de confusão, enquanto as bolsas estão sendo passadas ou abertas, uma das bullies passa uma bolsa para Naerin e sussurra: se descobrirem, você tá morta. Naerin só aceita calada. Naerin abre a bolsa e quando vê o que tem dentro, já entra em choque. Tá cheio de garrafas de bebida alcoólica. Naerin congela e diz merda. E nesse mesmo instante, a professora surge atrás dela e já pergunta furiosa: Shin Naerin, o que é isso? Naerin está paralisada de medo. Naerin pensa: estou morta. A professora confisca a bolsa. Os alunos em volta cochicham: uau, droga. Naerin treme, sentindo os olhares de julgamento.
Não olhem pra mim desse jeito. Anoitece. O clima no quarto das meninas está horrível. Uma das garotas reclama. Nossa única viagem de campo está arruinada agora. Nairin está num canto, isolada como sempre. O celular dela vibra. É uma notificação do blog dela. Um comentário novo na novela. Uau, incrível. Sua escrita é tão boa que pensei que você estivesse nos seus 20 anos. Por um segundo, um microsegundo, a Nairin esquece o inferno. Ela sorri. Erro fatal. Um travesseiro acerta a cabeça dela com tudo. As bullies viram o bicho. Peruca, você está sorrindo quando estamos todas putas da vida? Elas começam a espancar a Nairin com travesseiros, chutes e tacando salgadinhos nela. Coma isso, Peruca. Outra ali no canto grita, não desperdice nossos salgadinhos. É uma cena de humilhação total. De repente, uma voz corta o barulho. Ei, parem! O quarto fica em silêncio. É a Song Jina, e a menina do lado começa a tossir. Tem poeira no ar, a Mi-young tem asma. Nairin narra para nós. Todo mundo gosta da Jina porque ela é fofa. Nós éramos bem próximas no passado. Não mais. Ainda me impressiona que um dia fomos amigas. A Jina, com um sorriso malicioso, muda o foco para animar a galera. Gente, eu tenho uma ideia. Vamos sair e fazer algo divertido. Alguém pergunta. Tipo o quê? Jina diz. Tem uma igreja abandonada aqui perto. Vamos ver quem é a mais corajosa de nós. O grupo chega na frente da igreja e o clima é de filme de terror total. É uma construção velha, com uma cruz no topo, tudo escuro. Uma delas solta. E se tiver um fantasma de verdade? Vamos voltar. Mas a líder, a Jina, ela vira e diz, do que você está com medo? Afinal, a Shin Nairin é filha de uma xamã. Nairin trava. A gente vê no olhar dela o trauma. Ela pensa, é isso mesmo, minha mãe é uma xamã. É por isso que me chamam de garota bruxa. Mas eu não sou a xamã, minha mãe que é. Ela está morrendo de medo também. A Jina, fingindo ser corajosa, diz, isso não é nada, só tá escuro, suas covardes. A Nairin pensa, qual é, Jina? Sua voz tá tremendo. Você tá com medo. Do nada. Um barulho alto vindo de dentro. As meninas gritam e se encolhem se perguntando o que é isso. Uma delas aponta. O som veio dali? Um armário? Em vez de irem embora, a Song Jina empurra a Nairin com tudo na direção do barulho. Nairin cai no chão sujo. Jina, lá de trás, manda. Vai lá e abre, Shin Nairin. Nairin está no chão, tremendo, sangrando. Ela levanta, olha para o armário e vê algo que gela o sangue dela. Um talismã na igreja, ela acha isso estranho. Ela lembra do aviso da mãe. Mamãe me avisou para não remover isso descuidadamente. Ela hesita, mas a pressão das bullies é pior que o medo do sobrenatural. Jina ameaça. Abre logo antes que eu te bata de novo. Outra bully ri. Ei, e se tiver algo dentro mesmo? O que quer que seja, vai fugir depois de ver a cara dela. Sem saída e pensando, minha vida não pode ficar pior que isso. Nairin toma a decisão. Mesmo sabendo que rasgar o talismã pode amaldiçoá-la, ela agarra o papel. Ela rasga o selo e as portas se abrem rangendo. O que tem dentro? Um monstro? Um demônio? Não. Nairin fica boquiaberta. Uau! Dentro, cercado por lírios brancos, está um homem incrivelmente bonito, de braços cruzados, como se estivesse num caixão. As bullies lá atrás ficam confusas. O que é aquilo? Não é um homem? Isso é uma pessoa? De repente, o corpo desliza para frente. Ele cai direto em cima da Nairin. As bullies olham a cena. Um corpo pálido e imóvel caído sobre a Nairin. Elas entram em pânico e saem correndo. Que diabos é isso? Aquilo era um cadáver? Corre, só corre! E elas vazam. Deixam a Nairin lá, sozinha, presa embaixo do que elas acham que é um cadáver. Nairin está paralisada. E isso é um cadáver? Assassinado igual nos filmes? Ela tenta empurrar, mas ele não mexe. Ele é tão pesado. De repente, a mão dele levanta ela. O cara está em cima dela, com o rosto colado no pescoço dela e diz, você tem um cheiro realmente delicioso. Ele aperta o braço dela. Nairin não entende nada. Ele pergunta na maior tranquilidade, posso dar uma mordida em você? A reação da Nairin é impagável. Ela não pensa, vampiro. Ela pensa, um tarado? Ele vê o sangue no braço machucado dela. Ele segura o braço dela, tremendo, e ele lambe o sangue. Ele passa a língua na ferida aberta. Ele faz uma cara de quem acabou de comer a melhor sobremesa do mundo. Você é realmente deliciosa. Ela mete um chutão na cara do vampiro. O bicho fica em choque. Nairin aproveita a chance, levanta e corre como se não houvesse amanhã. Enquanto foge, ela grita pedindo socorro. Alguém ajuda! O vampiro fica lá, sentado no chão. Ai, ele reclama.
Magricela, mas mais forte do que eu pensava. Ele limpa o sangue da boca, com um olhar predatório e interessado. Enquanto Nairin corre pela floresta escura, ofegante, ela acha que escapou. Mas a gente vê um detalhe visual incrível. Um fio vermelho de energia sai da igreja e vai atrás dela. O fio prende na perna dela enquanto ela corre. No dia seguinte, o clima é de ressaca moral. Os alunos estão andando parecendo zumbis no meio do mato. O professor libera a galera. Ok, tempo livre, pessoal. Estejam de volta aqui às 18 horas. Enquanto a turma comemora e já começa a planejar a festinha da noite, vamos ficar acordados a noite toda. A nossa Nairin está no modo sobrevivência. Ela caminha pesada, deprimida, pensando: ufa, só tenho que aguentar mais um dia. Mas a Nairin tem um problema maior que o tédio. Lembram daquele fio vermelho que saiu da igreja? Ele ainda está lá. Ela olha para a perna e pensa: o que é esse fio desde ontem? O negócio é bizarro. Ele atravessa tudo: árvores, pessoas, objetos. É intangível para o mundo físico. E o pior, ela não faz ideia do que tem na outra ponta. Ela se pergunta: posso arrancar isso? Claro que as cobras das colegas estão olhando. Elas não veem o fio, então só veem a Nairin agindo feito doida. O que deu nela? Ela tá me assustando. E se ela estiver mesmo possuída por um fantasma? A reputação de garota bruxa só aumenta. De repente, alguma coisa acerta a Nairin. Ela põe a mão na cabeça. Ai, e lá vem elas. As risadinhas cruéis. Pare de querer chamar atenção. Não seja má, ela só precisa de um pouco de atenção. Nairin ferve por dentro. Ela encara as garotas com um olhar mortal. Na mente dela, ela grita: que rudes e superficiais. Mas na vida real, quando a Songdina percebe o olhar e diz: o que você tá olhando? A Nairin encolhe. Ela não consegue falar nada. A Dina aproveita a submissão. Peruca, vai comprar uma bebida pra mim, tô com sede. Ela ainda cutuca a cabeça da Nairin com o dedo. Nairin fica quieta e a outra bully já manda: responde, o gato comeu sua língua? Mas a amiga da Dina ri. Nem se preocupa, ela vai fazer o que você pediu de qualquer jeito. Tão estúpida e obediente. Nairin sai andando, derrotada, indo comprar as bebidas. Ela pensa: minha autoestima acabou de chegar no fundo do poço. O fio vermelho continua lá. Ela chega na lojinha, enquanto segura as latas de refrigerante, ela suspira. Ela começa a fantasiar. Na cabeça dela, ela vira uma samurai, uma artista marcial. Queria ser boa de briga, tipo nos filmes ou desenhos. Imagina ela cortando as bullies com uma katana. Seria épico. Voltando para a realidade, ela decide que não vai deixar barato. Ela pega a lata de refrigerante e começa a chacoalhar com força. O plano é: se ela me tocar de novo, vou dar a ela um gosto do meu. Ela prepara a lata pressurizada como uma granada. E pá, sem querer ela mete a latinha na cara de um cara que tava passando. Um cara alto, ruivo, cheio de piercings. Nairin gela. Droga. O cara é marrento. Ele limpa o rosto. O que é isso? Você não deveria pedir desculpas pra mim? Ele encara ela de cima a baixo. A Nairin tá tremendo, segurando as latinhas contra o peito. Mas aí, a expressão dele muda. Ele aponta pra ela. Espera, você não é a Nairin? Sou eu, Hyo-Yeol. Nairin fica confusa. Hyo-Yeol, Lee, Hyo-Yeol. O cara abre um sorrisão e agarra ela num abraço de urso. Wahaha. Faz tanto tempo, já faz 3 anos. Flashback rápido. 3 anos atrás, o Hyo-Yeol era um gordinho baixinho que vivia com o nariz escorrendo, chamando ela de Nuna. É tipo irmã mais velha na Coreia. Agora, o maluco é um gigante de 1,80, enquanto a Nairin tem 1,60. Ele zoa ela. Irmã, o que aconteceu com você? Você encolheu. Nairin pensa: como ele ficou tão alto? O cara diz: você ainda parece depressiva com esse cabelo longo. A Nairin pensa: não fique me zoando com esse sorrisinho no rosto. Ele era muito mais calmo quando criança. Enquanto eles conversam: você também veio pra viagem escolar? Os amigos do Hyo-Yeol estão dando em cima do grupo da Dina, mentindo serem mais velhos, dizendo que estão fazendo faculdade, tipo, nós somos da Universidade de Seul, e já planejam um encontro. A Dina tenta se fazer de difícil. Não, valeu, estamos bem sozinhas. Não podemos parecer desesperadas. Temos que rejeitar eles pelo menos uma vez. Mas aí o Hyo-Yeol chega e agarra o amigo pelo pescoço e estraga o plano. Estudantes universitários? Cala a boca! A Dina reconhece o rosto dele. Hyo-Yeol, como? As amigas já começam a babar, achando que o cara é modelo. O cara fala: a Dina tá aqui também? As amigas não entendem nada. Vocês se conhecem? Dina sussurra pálida. Sim, ela solta a bomba para as amigas. Ele é o filho do pastor. O quê? Mas ele parece um punk total. E a pior parte, eles são todos alunos do fundamental e mais novos que a gente. Hyo-Yeol, sem vergonha nenhuma, fazendo sinal de paz e amor. Agora que nos conhecemos, vamos nos divertir, garotas. O amigo dele sua frio, pensando: sair com homens mais novos é a moda hoje em dia. Embora meus amigos pareçam meio velhos.
O Ryo Yeol, o OPA do ensino fundamental, está todo sorridente perguntando: então vocês estão prontas para se divertir? As bullies, lideradas pela Dina, tentam manter a pose de adultas. Não, a gente não namora crianças. Os moleques tentam argumentar, mas a gente parece ter mais de 20 anos. Uma delas ainda manda a pérola: vai beber mais leite materno. E também, diz uma delas, o mais importante, temos 4 garotas e 5 caras. A conta não fecha para as bullies, elas são 4. Quem é a quinta? Ryo Yeol aponta para a Naerin. Do que vocês estão falando, não esqueçam da Naerin. A proporção é 5.5. As bullies ficam em choque absoluto. A peruca? Elas não acreditam que ele colocou a bruxa no mesmo nível delas. O ego delas foi ferido mortalmente. Os amigos do Ryo Yeol ficam tipo: caramba, Ryo Yeol, você conhece muitas garotas? O Ryo Yeol solta: eu disse pra vocês, vocês têm que começar a ir na igreja. Ele convida a Naerin especificamente: Nona, você devia vir na nossa igreja de novo. Vou fazer com que você tenha uma boa experiência. E agora os amigos dele já estão planejando colar na igreja esse fim de semana. A Naerin pensa: ele tá fazendo de tudo pra encontrar novos seguidores pra igreja. As bullies começam a cochichar e rir. Por que a filha de uma xamã que segue fantasmas aleatórios iria pra igreja? A Dina diz: ah, por favor, né? Os moleque ficam tipo: xamã? Isso é legal. Quem? Aquela garota que parece a Sadako, do filme O Chamado? Ryo Yeol solta um discurso sobre agape, o amor incondicional de Deus, e como eles devem tratar todos igualmente, seja a vizinha ou a filha da xamã. Enquanto ele discursa, os amigos dele, que são do time de basquete e bem altos, cercam a Naerin, curiosos. É a primeira vez que vejo uma xamã tão jovem. A Naerin só pensa: peraí, eu sou só a filha de uma xamã. Os moleques continuam: Nuna, você vê fantasmas mesmo? Lê minha sorte e meu futuro? A Dina já corta a conversa e tenta levar o Ryo Yeol dizendo: vamos indo, precisamos voltar antes das 18 horas. Mas ele ignora a Dina. A Naerin Nuna é minha parceira. E dá aquele abraço de urso nela de novo. A Naerin tá lá, sendo esmagada, pensando: ele é tão hiperativo. As bullies estão assistindo tudo de longe, espumando de raiva. Elas se sentem figurantes no próprio filme. Como ele pode estar tão interessado na peruca? Que estúpido. Bem, é o esperado de alunos do fundamental. Brinquem sozinhos. Elas vão saindo e os moleques não entendem o porquê. Ei, por que tão malvadas de repente? Vamos nos divertir. As meninas só dizem: se divirtam, bebezões. O Ryo Yeol fala que tá no time de basquete. A Naerin fala que era de se esperar, já que todos eles são tão altos. O Ryo Yeol convida ela para assistir eles jogando, e ela aceita. Mas a Dina não perde a chance de humilhar a Naerin. Enquanto o grupo vai andando, ela vira para trás e sussurra: ei, peruca, você não vem? Arrume outro cara. Ele tá no fundamental, você não tem vergonha? Naerin fica para trás, corada. Ela só tava ouvindo as novidades de um colega. Nada demais. Ela fica triste. Aí o Ryo Yeol percebe que algo está errado. Quando a Naerin tenta voltar correndo, ele agarra o braço da Naerin. Espera. Ele abraça ela e digita o número dele e diz: me liga quando alguém te perturbar, vou bater em todo mundo. As bullies veem isso e ficam furiosas. Elas arrastam a Naerin para longe. O Ryo Yeol fica ali sem entender nada. Os amigos dele ficam tipo: qual foi? Só você se deu bem, seu egoísta. E o Ryo Yeol de novo manda: é o que eu sempre digo, vão na minha igreja. De volta ao dormitório, o clima pesa. É hora do acerto de contas. E aí, peruca, quem você acha que é pra nos ignorar? Você estava bem falante na frente daquele garoto. Achei que você não falasse. A Naerin só pensa: lá vamos nós de novo, usando mais uma desculpa para a caça às bruxas. Naerin narra como o bullying funciona. Elas não batem nela para não deixar marcas. Elas usam pressão psicológica e isolamento. A Naerin preferiria apanhar para ter alguma prova para denunciar o bullying. Elas sempre pressionam a Naerin, dizendo coisas tipo: não estamos no mesmo nível, você é uma perdedora. E ser introvertida faz da Naerin a presa perfeita. E ser filha de uma xamã é a desculpa que elas usam para atacar. Elas continuam. A Dina diz: essa vadia tá ignorando a gente de novo. A outra sugere: soca ela, talvez ela faça um som, igual aqueles bichinhos de pelúcia que apitam. Elas zombam das fantasias da Naerin. Sabemos que você fantasia com homens, mas um garoto do fundamental? A Naerin pensa:
Quem dera isso fosse um dorama. Nessas horas, o protagonista masculino apareceria e salvaria a donzela em perigo. Mas a realidade é diferente. Ou quem sabe. Nesse momento exato, chega uma mensagem do Hyo Yeol no celular da Naerin. Elas continuam. Já que não queremos dividir o quarto com ela, que tal trancarmos ela pra fora hoje à noite? Elas jogam a Naerin na varanda e trancam a porta de vidro. Gina ri lá de dentro. Nos implore. Aí abrimos a porta. Eka, ela parece ainda mais um fantasma. Fechem as cortinas. Naerin está sozinha, no frio, na varanda escura. Ela já desanimada pensa na sua fantasia. Um cavaleiro de armadura brilhante em um cavalo branco. Mas infelizmente isso não existe. E aí, o que aparece não é um príncipe encantado. O fio vermelho que estava na perna dela brilha. E lá, na grade da varanda, agachado como um predador, está o Fetechou, o vampiro. Ele sorri com os dentes afiados e diz: "Te encontrei, bruxa asiática." Naerin grita: "Ah! O que é isso?" Não é o príncipe das fantasias dela, mas deve servir. Um príncipe em um corcel negro apareceu. Lá dentro, através do vidro, as bullies estão em choque total, pálidas, vendo aquela figura sombria. O vampiro observa a Naerin e solta um comentário frio. Parece que elas te abandonaram. Ele então faz a proposta irrecusável. Isso significa que posso te levar embora? Sem esperar resposta, porque consentimento não parece ser o forte de vampiros milenares, ele diz: "Então, agora", e num movimento rápido, agarra a Naerin no colo e salta do prédio. "Vamos lá!" A Naerin grita desesperada: "Aga!" Mas só no pensamento, nem pra isso ela abre a boca. A mente dela entra em pane. Ele não era um príncipe, mas um mensageiro da morte. Eles voam pela noite, com a lua cheia ao fundo. O vampiro, segurando ela, pergunta: "Nem um gritinho?" Ele deve ter achado que ela desmaiou, mas ela estava gritando internamente. Ele pergunta: "Por que você não abre os olhos?" E ela só pensa: "Já chegamos no submundo?" Quando a Naerin finalmente abre os olhos, ela solta um "Uau!" A vista é linda. Eles pousam no chão de um templo isolado. A Naerin se esconde atrás de uma árvore pensando: "Que lugar é esse? E esse cara é o tarado de ontem." O vampiro chama: "Baixinha, você dormiu?" Ela repara em algo estranho. O fio vermelho que sai da perna dela está conectado ao pescoço dele e tem uma coleira de metal lá. De repente surge um novo personagem. Um garotinho careca vestido de monge pula com um bastão na mão. "Você!" É o pequeno monge Sammi. Ele está furioso. Para onde ele fugiu? Quando ele vê a Naerin, ele toma um susto. Você aí, uma mulher fantasma." A Naerin começa a tremer de medo. Ela puxa o fio vermelho e o vampiro, que estava escondido em cima da árvore, cai na frente do monge. Droga! O que é esse fio vermelho afinal? O monge começa a bater na cabeça do vampiro com o bastão. "Seu morceguinho!" O vampiro se defende, usando a Naerin como escudo. "Desculpa, essa garota me tirou de lá. Não me culpe. Ela é uma pessoa. É humana." O monge diz: "Não tente me enganar. Uma mera fantasma não consegue destruir meu talismã." Mas o vampiro insiste que ela é só uma pessoa humana. O monge analisa a Naerin. Ele sente uma aura forte nela e percebe: "Você não é uma pessoa comum." "Nuna, você é uma xamã?" Naerin nega. O monge fica bravo. "De jeito nenhum, você deve ser uma." Aí a Naerin explica: "Minha mãe é uma xamã." O monge fica todo orgulhoso de si mesmo. Claro, eu não estava errado afinal. A aura é a mesma." Eles se apresentam. O monge se chama Sammi e exorciza fantasmas. E a Naerin pensa: "Que criança esquisita." O monge explica a origem do vampiro. Ele encontrou o vampiro e tentou ajudá-lo a se tornar humano, dando alho e artemísia para ele comer. Uma referência à lenda coreana do urso que virou mulher. Mas o vampiro não aguentou nem uma semana e matou para conseguir sangue. Como punição, o monge o trancou no armário. O vampiro resmunga que ele só matou uma galinha, mas o monge diz que toda vida é preciosa. Naerin pede desculpas. "Eu não sabia. Eu não deveria ter quebrado o selo." Ela pergunta se ele é um monstro, um goblin ou alguma coisa do tipo. E o mais importante: "Você sabe como se livrar desse fio?" Mas o monge não consegue ver o fio. Naerin pensa em explicar como o fio apareceu, mas fica com vergonha. O vampiro explica que o fio se formou quando ele, lambeu a ferida sangrenta dela na noite anterior. E não é só o fio. A coleira de metal no pescoço dele também apareceu nesse momento. Naerin e o monge, horrorizados, pensam: "Cachorro? Corrente de cachorro?" O monge Sammi pensa um pouco e dá o veredito: "Uma relação de mestre-servo foi formada." Os dois ficam surpresos. "O quê?" O monge diz que não adianta chorar o leite derramado. A Naerin agora é responsável por ele.
Você precisa levá-lo com você. Por favor, cuide bem desse encrenqueiro. Naerin entra em pânico. Espera! Você disse que ele é um tipo de monstro. Sam-mi corrige. Ele não é exatamente um monstro. Ele puxa a bochecha do vampiro para mostrar os dentes. Ele é um vampiro ocidental, que bebe sangue humano. Naerin fica tipo, um vampiro? A solução do monge? Simples. Apenas pense nele como um cachorro gigante. Naerin grita nos pensamentos. Não faça isso soar tão fácil. Tipo, ele bebe sangue. O monge, cansado e sem celular, decide ir dormir e deixa os dois lá fora. Vou dormir cedo para treinar amanhã. Tchau. Obrigado, Nuna. A Naerin e o vampiro são deixados para fora, segurando sacos de alho e conectados pelo fio vermelho do destino, ou da escravidão. Naerin está sem saber o que fazer. De repente, ela ouve um soluço. O vampiro está chorando, lágrimas de verdade caindo do rosto dele. Naerin, ingênua, pensa. Ele está chorando? Ele realmente não quer ir comigo. Ela sente pena dele. Mas aí, surpresa! O Fetechou muda de expressão num piscar de olhos e agarra a Naerin num abraço de urso. Ele esfrega o rosto nela e diz... Finalmente te encontrei. Naerin fica em pânico, enquanto ele cheira o pescoço dela. Esse cheiro doce. Eu sabia. As lágrimas eram puramente de alegria, ou de fome. Ele se ajoelha como um cavalheiro gótico e se apresenta formalmente. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Vlad Fetechou. Eu estive procurando por você por toda parte. E para selar o encontro, ele dá um beijo delicado no pulso dela. Naerin fica paralisada. Ele sorri e solta. Prazer em te conhecer, mestra. Naerin lembra do que o monge disse. Ele tentou fazer o Fetechou virar humano, dando alho e artemísia para ele comer, a dieta da lenda do urso coreano. Mas o vampiro não aguentou nem uma semana e matou por sangue. Resultado? Ele falhou no teste e continuou sendo um monstro sugador de sangue. Corta para o dormitório da escola. O caos está instaurado. Todo mundo procurando a Naerin. A Songdina e seu grupo contam a verdade. Um homem de preto pegou ela e pulou da varanda. Mas ninguém acredita nelas. Acham que é história de terror de fórum da internet. A versão oficial vira: Naerin fugiu para um passeio noturno secreto. Naerin consegue voltar inteira, provavelmente voando com o Fetechou, e a confusão diminui. Ela está na cama e pensa: tão pesado? Estou tendo um pesadelo de novo? De repente, o Fetechou resmunga dormindo. Mestra, estou com fome, e ele morde o ombro dela. Naerin sente os arrepios e pula de susto, dizendo para ele não se aproximar dela. O Fetechou tenta acalmar ela. Ok, eu sou um bom garoto obediente. E segurando uma roupa dela, diz que ela deveria arrumar a bagunça. A Naerin fica com vergonha e puxa o fio do pescoço dele. Já são mais de 2 horas da manhã. Os dois estão acordados, cansados e com fome. Naerin, tentando resolver o problema do fio, decide alimentar o bicho. Ela pega o saco que o monge deu e... tada! Uma tigela cheia de alho e plantas. Fetechou olha com nojo e treme. Você não assiste filmes? Vampiros não gostam de alho. Naerin insiste. Você precisa virar humano. Você não disse que quer se desconectar de mim? Fetechou explica que o método coreano, alho, não funciona com ele. E diz: nós tentamos isso uma vez. Eu preciso de outra coisa. Ela pergunta o que ele precisa. Ele sorri maliciosamente, vai se aproximando e diz: seu sangue. Ele recita os termos do contrato mágico. Em troca do sangue de uma xamã, eu me tornarei seu cachorro e a protegerei com minha vida. Naerin fica paralisada pensando: não, parasita, monstro sugador de sangue. Fetechou ignora e começa a cheirar a ferida na perna dela e diz: apenas uma mordida. Naerin não quer, mas o vampiro diz: por que não? Você quer que eu saia daqui o mais rápido possível, não quer? Vai ser rápido. Ela fica com medo da dor, mas ele diz que tá tudo bem. Ele vai fazer de um jeito que não doa. Que conversa estranha, a Naerin também acha. Naerin fica com medo da mordida, mas o Fetechou começa a lamber a ferida na perna dela. Naerin sente arrepios e o coração acelerado, achando que vai perder um pedaço da perna. De repente, um barulho de algo quebrando. Naerin entra em pânico e empurra ele. O que você está comendo? O Fetechou, com a maior cara de satisfação, responde: sua casquinha de ferida. Naerin fica horrorizada. Ele faz uma cena ali, aparentemente imitando um comercial de TV, e diz que o lanche estava delicioso. Naerin começa a rir, porque ela achou que ele estava comendo a perna dela, e pergunta como ele conhece o comercial de TV que ele estava imitando. Ele responde o óbvio, assistindo TV. Aí ele diz que nunca viu ela sorrindo, e diz que o sorriso dela é lindo. Ela fica tímida, pensando em como ele consegue falar essas coisas com tanta facilidade. Aí ela nota que as feridas na perna dela sumiram. Ele explica: o poder mágico da saliva de um imortal. A recuperação é rápida. A perna dela está lisinha, sem cicatriz nenhuma.
Ele curou ela na base da lambida. Naerin nota que o fio vermelho também sumiu, mas Fetechou avisa. O fio não sumiu, provavelmente ficou invisível. Ele explica a regra de ouro do contrato. O fio vai aparecer se ela se machucar. Se aquele fio reaparecer, ou seja, se você se machucar, eu poderei ir te salvar a qualquer momento, onde quer que você esteja, minha mestra. Parece um bom contrato, né? Ele sela a promessa com um abraço, dizendo que o contrato deles é o ideal. Naerin, claro, fica sem jeito. Fetechou reclama que está sufocado nesse lugar e quer sair, porque ele não saiu mais desde que chegou. Ele pede para ela levar ele para passear, ou ele vai acabar morrendo de tédio. Naerin se afasta na hora, e o vampiro vai de cara no chão. Naerin fica com vergonha, e o vampiro com dor. Então ela diz para ele parar de dizer essas coisas como se não fosse nada, tipo, que vai morrer. O Fetechou argumenta dizendo que as pessoas costumam dizer isso o tempo todo, e também, como ela sabe, ele não vai morrer, porque, tipo, ele é um vampiro. Naerin diz que sabe disso, mas é que as pessoas dizem isso da boca pra fora, elas não sabem o que realmente é querer morrer. Se realmente quisessem, iriam. Aí ela percebe que tá levando esse assunto muito pro lado pessoal e tá se emocionando demais e acha que agora sim pesou o clima. Então ela começa a se depreciar, pensando, eu sou só uma esquisita. O que eu devo fazer? Tô muito envergonhado até pra me virar. Ela tá tensa. Aí o vampiro chega por trás dela, percebe que ela não tá bem, dá um abraço nela, segura as mãos dela. Ele olha a mão dela e diz, minha mestra, você tem estado tão solitária, né? Me desculpe, eu nunca mais vou dizer essas coisas. Naerin sente os lábios frios dele tocando na pele dela. Sente a frieza passando através da pele dela pelas veias e atingindo o coração dela. E os olhos dela se enchem de lágrimas. Então o vampiro diz, eu acho que bruxas são sempre solitárias. Era a mesma coisa no lugar em que eu cresci. E você sabe o porquê? Naerin pensa, porque bruxas são feias. Mas antes dela terminar o pensamento, ele puxa ela e diz, é porque as pessoas tinham inveja delas. Naerin fica surpresa e pergunta, inveja do quê? Ele tira o cabelo dela da frente dos olhos dela e diz, bruxas são lindas. Depois disso, na escola, as palavras do vampiro ainda estavam na mente da Naerin. Tipo, como assim? As bruxas são lindas? Ela olha no espelho ali, se questionando, tipo, cadê essa beleza que não vejo? Enquanto ela tá no espelho, do banheiro da escola, umas meninas chegam fofocando. Ei, você acredita no rumor da viagem escolar? Aí elas veem a Naerin no espelho e uma cochicha. Será que a gente pergunta pra ela? A outra responde, não, anda logo e vai cagar. Mas quando a Naerin tenta sair de fininho, uma menina chega nela e pergunta, você realmente viu um fantasma na varanda? Naerin fica paralisada ali, sem saber se conta a verdade ou não. A menina insiste, viu ou não viu? Naerin, nervosa, pensa, por que elas vieram falar comigo assim do nada? O que eu digo pra elas? E nesse momento chega mais uma, duas pra ser exato, nada menos que as bullies, e já acham estranho a Naerin tá de papinho com as outras duas. As duas já saem vazadas ali pra não sobrar pra elas, e a Naerin já aproveita e cai fora também, e pensa, ufa, pensei que meu coração fosse sair pela boca. Depois a Naerin vem no corredor, enquanto dois caras estão conversando sobre o orçamento pra lanches e bebidas pros alunos, e coisa do tipo, e a Naerin passa direto, de cabeça baixa, o cara acha estranho, ele parece conhecer ela.